Olá, Panorama TVC está de volta e agora o assunto é a campanha Setembro Amarelo. A ação é uma campanha de prevenção ao suicídio. A iniciativa é promovida desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e também com a participação de inúmeras entidades e empresas. O trabalho busca conscientizar a população sobre os fatores de risco envolvidos nessa questão e também aborda estratégias de prevenção. Sobre esse assunto, eu converso agora com o psiquiatra José Robson Samara Júnior. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Viviane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar com vocês esse tema tão interessante. Doutor, nós temos números expressivos, preocupantes, né? No Brasil são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos, né? Quando a gente fala nesse assunto, quais são os fatores de risco envolvidos e quais são os fatores mais prevalentes? Muito bem. Na maioria das vezes, mais de 90% dos casos, quando nós temos esse desfecho trágico, que é o suicídio, há a presença de um transtorno mental. Então, eu diria para você que transtornos mentais representam os grandes fatores de risco para esse desfecho, que é o suicídio. Dentre eles, destacamos a depressão, né? Na grande maioria das vezes, o indivíduo que chega a cometer suicídio passa por um transtorno depressivo e tem no suicídio aí um desfecho letal. Doutor, isso nos mostra, então, que muitas vezes esses transtornos mentais não são diagnosticados e devidamente tratados? Isso nos mostra a importância de diagnosticarmos transtornos mentais, né, para que eles possam receber o devido encaminhamento e, posteriormente, o tratamento. Eu acredito que, nos últimos anos, nas últimas décadas, a sociedade tem vencido alguns tabus e tem sido possível aumentarmos a identificação desses casos, que ao serem tratados apresentarão um risco menor, né, desse desfecho trágico que é o suicídio. Doutor, o que afasta esse paciente do médico ou o que atrasa esse diagnóstico? Ainda há muito tipo de tabu ou de reticência, né, em procurar um psiquiatra, por exemplo. Como é que o senhor vê essa questão? O suicídio em si é um tema carregado de tabu, de questões moralizantes, religiosas, que sempre dificultaram a abertura desse tipo de diálogo com a sociedade. É importante nós falarmos sobre ele, dialogarmos sobre ele, porque isso eu diria para você que é a semente da prevenção. A boa notícia que nós temos em relação ao suicídio é que grande parte deles são eventos preveníveis, se nós identificarmos, como você muito bem falou, e eu pude explicar há pouco, os fatores de risco, dentre eles os transtornos mentais. Então, nós devemos ter uma sociedade solidária, empática, preparada para ouvir e acolher essa dor humana, né, que é a dor psíquica, que pode levar a tal fatalidade. E muitas vezes eu digo que essa escuta qualificada, essa escuta empática de um primeiro indivíduo, seja um familiar, um amigo, pode fazer toda a diferença, desde que seja, como eu disse, uma escuta respeitosa, empática, não que traga culpa ao indivíduo, não que o acuse, porque já é muito difícil estar sentindo isso. E muitas vezes, a grande obstrução ao passo inicial, a busca de ajuda por parte desse indivíduo, já se dá por esse estigma, por essa vergonha, por essa insegurança que ele tem de compartilhar isso com alguém. Assim, nós precisamos mudar essa mentalidade para que as pessoas possam ouvir a dor do outro, acolhê-la e direcionar da maneira mais cautelosa, afetiva e efetiva possível. Doutor, as pessoas que estão em situação de sofrimento, elas costumam dar algum tipo de sinal ou muitas vezes esse sofrimento é vivido de uma forma ali muito recolhida, né, silenciosa? Veja que interessante, Jenny. Como eu falei para você, nós precisamos quebrar alguns mitos e tabus em relação ao suicídio. É corriqueiro nos falar que quem quer se matar não fala, né? Ou fala demais, quer tomar atenção. São grandes mitos. Porque, na verdade, a grande maioria dos suicídios em algum momento falaram sobre isso. Há até pesquisas e trabalhos mostrando que semanas ou até horas antes, né, da realização do ato suicida, isso foi falado para algum interlocutor familiar, cônjuge ou mesmo para médicos.
Então, há uma necessidade enorme de nós valorizarmos essa crítica. Pode sim o indivíduo sofrer calado por muito tempo, mas na maioria das vezes, quando a ideação suicida, né, que já está constituída, a ideia de suicídio, vai se transformando no plano suicida, isso é uma coisa angustiante para o indivíduo, muitas vezes ele fica ambivalente. E ele expõe isso, ele emite um grito de socorro, em grande parte das vezes. Nós precisamos saber valorizar e acatar esse tipo de fala, volto a dizer, de maneira afetiva, respeitosa. Doutor, além dessa escuta afetiva, dessa escuta respeitosa, quais seriam outros fatores aí, outras estratégias de prevenção que poderiam auxiliar a gente a enfrentar esses números tão expressivos, né? Tão dolorosos? Bom, eu dividiria a estratégia de prevenção em etapas. Eu diria para você que o primeiro ponto dessa grande estratégia é a mobilização social, que se dá através de campanha para que seja possível, repito, essa escuta. A partir desse momento, nós devemos encaminhar esse indivíduo para avaliação especializada, para avaliação profissional, a fim de tratarmos os transtornos que possam existir. E é importante que as pessoas saibam também de alguns suportes, por exemplo, o CVV, que é o número para o qual se pode ligar no momento de angústia, em que não se tem ali um suporte em casa, ou onde quer que seja. O CVV funciona 24 horas, o número é 188, e a pessoa pode usar esse amparo no momento inicial. No segundo momento, compartilhar essa dor e sofrimento. Como eu disse, mobilizar a sociedade para que consiga ouvir isso. E como, ainda dentro, né, dessas etapas, como eu disse, da estratégia de prevenção, e como chegar ao sistema de saúde? Nós chegamos ao sistema de saúde através dos postos das unidades básicas dos nossos bairros, né, os clínicos atenderão essas pessoas, ou mesmo em emergências, caso a pessoa seja tomada por sintomas muito desconfortáveis de angústia, que a ligação fique muito permanente, procurar emergências psiquiátricas. Esses dois serviços, os postos e as emergências, saberão dar os próximos encaminhamentos para atendimentos e intervenções ainda mais especializadas, se for o caso. Não sei se eu pude explicar a estratégia. Sim. Doutor, um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde neste ano aponta que o suicídio foi a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O senhor é psiquiatra, inclusive especialista na questão da infância e adolescência. Que tipo de atenção especial deve ser dada a esse público e que tipo de especificidades estão voltadas para esse público nesta questão? Muito bem. Esse, inclusive, é o dado mais assustador da última década quando se fala sobre suicídio. Nós tivemos, por exemplo, de 2000 a 2015, no Brasil, um aumento de mais de 40% de suicídio entre jovens. Então, não é a faixa etária que mais comete suicídio, ainda são os idosos, porém, é a faixa etária em que se vê uma maior aceleração. Isso é muito preocupante. Isso deve ser uma preocupação de saúde pública, inclusive, deve ser um ponto de partida para políticas públicas. Eu hoje, inclusive, faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos trazido ao plenário algumas discussões relacionadas à saúde mental, incluindo saúde mental de infância e adolescência. Mas vamos lá. Quais seriam as estratégias para esse público? Primeiro, um acolhimento, novamente, respeitoso, como eu falei. No caso da adolescência, existem algumas particularidades. Primeiro, essa ideia que muitas vezes resvala num preconceito de que o adolescente é um ser muito difícil, complicado, né? Então, muitas vezes a gente acha isso é adolescentite e cria esses construtos, essas narrativas que apenas nos distanciam dos adolescentes. Então, primeiro problema. O segundo problema, falando aí da especificidade, é que quadros de depressão, quadros de humor na adolescência, eles podem aparecer de forma absolutamente atípica. Não necessariamente com aquele quadro de tristeza ou de fala de suicídio propriamente dito. Pode ser uma mudança de comportamento, passa a ter uma evasão escolar, passa a fazer condutas que a gente chama de antissociais, de afronta regras, de oposição. Então, os adolescentes eles podem expressar, apresentar um quadro depressivo através de uma mudança de comportamento. Nós devemos nos aproximar desses adolescentes, ouvirmos eles e entendermos se existe um sofrimento que pode levar, como eu disse, à construção da ideação e, posteriormente, da tentativa de suicídio. Doutor, quando a gente fala em suicídio, muitas vezes a gente faz uma associação de que essa questão aparece sendo como algo exclusivamente de cunho subjetivo, da esfera íntima. Mas fatores sociais, por exemplo, também pode ser considerado fatores de risco? Por exemplo, violação de direitos, racismo, machismo, homofobia.
a nossa própria situação atual diante da pandemia de Covid-19, que agravou o desemprego, trouxe isolamento social. Esses fatores também podem ser considerados fatores de risco, influenciam no adoecimento psíquico. Como o senhor vê essa questão? Sem dúvida, Diane. Veja bem, até ontem eu estava lendo um pouco sobre essa questão da relação do suicídio com a pandemia. Nós não temos ainda trabalhos que mostrem claramente o aumento do número de suicídios relacionados à pandemia, mesmo porque o tempo ainda é curto, né, de pandemia, se a gente for pensar na produção de grandes trabalhos. Agora, todos os fatores de risco que comprometem a saúde mental estão exacerbados, começando pelos marcos sociais, como social, econômico, perda de renda, desemprego, quadro de miserabilidade que vai aumentando, isso está muito claro no Brasil atual, né? Além, obviamente, de várias formas de violência, né, contra públicos vulneráveis, contra minorias, que se intensificaram de um ano para cá. Por exemplo, o confinamento acabou, entre outros problemas, gerando aumento de violência doméstica, de violência contra a mulher, né? A gente pôde ver isso em números, podemos ver isso em pesquisas, e, óbvio, todos esses fatores, chamados fatores socioambientais, formam, digamos assim, um caldo propício para o surgimento de transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão e, obviamente, tendo um agravante aí, possivelmente um agravante no número de tentativas de suicídio e até mesmo de consumado. Doutor, o senhor falou de políticas públicas, né? Quando a gente fala em Setembro Amarelo, em todo esse trabalho intensificado agora neste mês, quando a gente fala nesse tipo de ação, a gente precisa também falar em fortalecimento do SUS, já que grande parte da população depende desse sistema para ter acesso ao tratamento. Como é que o senhor vê essa questão? Sem dúvida. A nossa grande pérola constitucional, assim dizer, que é o SUS. Precisamos fortalecê-lo sempre, do ponto de vista de financiamento, né? De políticas que incentivem o financiamento do SUS. A saúde suplementar no Brasil muitas vezes investe mais do que a saúde pública, que é universal e atende a maioria dos brasileiros. Mais do que nunca agora, nós temos um público muito mais desassistido pela saúde suplementar, pela perda de renda, pela perda de emprego, pela perda de convênio. E mais ainda, quando nós pensamos que se seguirá, né, a toda essa onda da pandemia, as infecções, o impacto direto que ela causa em mortes, em distanciamentos familiares, virão os problemas mentais, subsequentemente, é o que a gente chama de quarta onda. Então, mais do que nunca, nós temos que ter estratégias que fortaleçam, que deixem o SUS robusto para lidar com esses desafios que virão. Um momento tão difícil do nosso país, mais do que nunca, a saúde universal tem que ser uma estratégia que atinja, que chegue na ponta, que atinja o cidadão, que consiga acolher de maneira adequada. Doutora, a gente já está finalizando aqui a nossa entrevista. Eu gostaria de reforçar a questão dos caminhos, né? De como chegar à questão da saúde. Então, se alguém precisar de ajuda, pode procurar a atenção básica mesmo, o posto de saúde mais próximo, ou no caso de se for uma emergência, o SAMU. Esse é o caminho mesmo. Exatamente. Todos os nossos bairros, todos os nossos distritos têm portas abertas para a saúde. Se houver a possibilidade de agendamento, no posto de saúde, nas nossas unidades básicas. Se não houver, na UPA, e todos os territórios são cobertos por determinadas UPAs, né? E temos ainda a emergência psiquiátrica do Hospital Bezerra de Menezes. Essas seriam as portas de entrada e a partir daí todo o devido encaminhamento será fornecido. Doutor, muito obrigada por sua participação. O senhor queria deixar um recado final para os nossos telespectadores? Eu gostaria de deixar como recado final uma conclamação, um convite para que todos participem desse trabalho, que é o Setembro Amarelo, de valorização à vida, para que a gente possa tornar isso algo mais divulgado, um processo de conscientização da população, que chegue às escolas, que chegue às instituições, para que a gente possa, como eu disse, preparar essa sociedade para uma escuta qualificada, humanizada, empática. Porque é essa escuta, é essa valorização da vida e o respeito à dor do outro, né? Talvez isso seja um pouco demodê, mas nós precisamos resgatar. Esse respeito à dor do outro, sem julgamento, sem preconceito, eu não tenho a menor dúvida que é o passo inicial e muitas vezes faz toda a diferença.
Muito obrigada. Falamos com o Dr. José Robson Samara Júnior, psiquiatra, que nos deu aí informações sobre a campanha Setembro Amarelo.